Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje o foco da nossa aula aqui do PET 4, semana 2, vai ser soma de termos de uma PG. Na semana passada nós vimos soma de termos de uma PA e agora a gente vai ver soma de termos de uma PG. Só retomando aqui, o que seria uma PG? PG é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. E assim como a PA, a PG ela é uma sequência, mas tem as suas diferenças, é claro, né? No caso da PA, nós somamos ou subtraímos. Espera aí que eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo não, gente. A gente vai ficando velho e fica cheio das coisas. Espera aí. Geométrica. Aqui. Ok. Geométrica. Pronto. Então, ó, no caso da PG, nós temos uma sequência de termos em que exclusivamente, grava isso. Na PG a gente só multiplica, nunca divide, nunca soma. Se pareceu que está dividindo, na verdade é uma fração, ou a gente está multiplicando por número decimal, mas a gente sempre na progressão geométrica multiplicamos, tá? Então vamos tentar entender. Eu sei que no PET de vocês teve bastante exercícios e o PET também ele foi, eu acho que bem parecido com o da semana passada, que no PET, no caso da PG aqui, ele foca primeiro no termo geral, ele faz uma breve revisão do termo geral da PG e em sequência ele fala da soma dos termos dessa PG. Então vamos pegar aqui como exemplo, eu até destaquei aqui, vamos colocar uma cor aqui mais de destaque. Então aqui, olha, sublinhando de laranja, essa frase aqui, ela tá lá no PET de vocês. O termo geral de uma PG é dado por AN igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Vamos tentar entender então o que seria cada um desses termos? Olha, tem muitas semelhanças entre a PA e PG. Então, olha, o AN é a mesma coisa. A ideia do AN, tanto na PA quanto na PG, é o mesmo. AN é o termo geral, é aquele termo que nós estamos procurando. No caso aqui do A1, a mesma coisa, é o primeiro termo da nossa sequência. No caso do A1 aqui, é o primeiro termo da nossa PG, que é um termo diferente, um termo que não tem na PA. Ou tem? Tem na PA. Aqui no caso, que é o termo que se faz referência à razão. Mas a razão, quando a gente mostra uma sequência cuja a razão é R, a gente identifica que essa sequência, né, essa progressão, ela é uma PA. Quando a gente demonstra uma sequência com razão Q, significa que essa sequência, né, essa progressão é uma PG. Então é só mesmo para poder ilustrar melhor algumas das diferenças, porque olha, o N também, no caso aqui que nós temos, é referente ao número de termos. Imagina só se nós utilizamos a mesma letra para representar a razão da PA e da PG. Você ia pegar lá um exercício que estava lá R igual a 10. Esse R é referente ao quê? A razão da sequência da PA ou é a razão da PG? Você vai ficar perdido. Então, assim, os próprios exercícios, eles vão te orientar a falar isso daqui é uma PA, ou isso daqui é uma PG, ou eles vão falar, essa é uma razão que está sempre, né, no caso a razão Q, que está sempre multiplicando, ou no caso é uma razão R. Então, é mais essa nomenclatura um pouquinho diferente aqui da razão Q e da razão R, só mesmo para a gente poder diferenciar melhor a PA da PG, tá? Mas não vai mudar nada, a ideia, no caso da razão, é sempre a mesma. É sempre, né, aquele valor que está variando. Então nós temos aqui, olha, o primeiro termo de uma progressão geométrica é 10. Então aqui de cara o exercício já deu, olha, o primeiro termo é 10. Ótimo. A razão é 3. Então, beleza, também já temos a nossa razão. Falta descobrir o que aqui, olha, o exercício quer que a gente determine o valor de A5 mais A10. Então eu preciso de descobrir, olha, o quinto termo e o 10º termo. Vamos fazer algo mais lógico? Tentar sair um pouquinho dessa ideia de fórmula, fórmula, fórmula. Eu vou calcular a fórmula aqui sim, para quando o nosso termo aqui for o 10. Então, no caso do A10, eu vou calcular aqui quanto que ele vale. Mas para calcular o A5,
Vou até colocar o A5 do lado de cá. Então, olha, quanto que vale o A5? É isso que a gente vai ter que descobrir aqui agora. Se eu sei que a minha PG, ela se inicia com o valor 10, então 10 é meu primeiro termo. E eu sei que a minha razão é 3, então eu vou multiplicar, na PG, igual eu falei com vocês aí, a PG a gente sempre multiplica, no caso da razão, então 10 vezes 3 dá 30. Meu segundo termo é 30. Descobri, ótimo. Meu terceiro termo, eu vou ter que multiplicar esse daqui por 3 de novo. Meu segundo termo vezes 3, 30 vezes 3 dá 90. Ótimo, descobri o meu terceiro termo. Agora, para descobrir o meu quarto termo, eu vou pegar meu terceiro termo e multiplicar por 3. 90 vezes 3 dá 270. Ótimo, descobri também o valor aqui. Agora, meu quinto termo, que é o valor que eu estou procurando, vou até colocar ele de cor diferente, vai ser 270 vezes 3 dá 810. Então, olha, aqui a gente continua, tá, gente? Só não teve mais espaço aqui, eu vou colocar reticências embaixo aqui para a gente poder continuar a nossa sequência. Então, olha, isso, tá vendo que a gente começou do 10. 5 termos depois, a gente já está chegando no 1000. O sexto termo, com certeza, vai passar de 1000. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode utilizar a calculadora, a gente pode realmente fazer os cálculos, assim, na mão, no papel aí que vocês estão utilizando. Então, tem algumas formas para utilizar? Tem. Basta vocês escolherem a melhor. Eu vou falar que vocês têm que ficar obrigatoriamente utilizando fórmula? Não. Vocês podem escolher resolver dessa fórmula mais lógica aqui também. Pode. Mas, se pensa aí, se fosse, sei lá, o termo 50, seria inviável ficar fazendo lá 50 termos, lá listando um a um. É muito mais fácil a gente utilizar a fórmula. Então, às vezes, tem as vantagens de se utilizar a fórmula do que se utilizar a fórmula mais lógica, que é essa que eu fiz para descobrir o A5. Vamos até escrever ele aqui, né? Que o A5, então, nesse caso, é 810. Então, já descobri o valor do A5. Vamos descobrir, então, o valor do A10. Quanto que vai ser o valor do A10 aqui nesse caso? Olha, o A10, então, ele vai ser, meu A10, ele vai ser igual ao primeiro termo, que é 10, vezes a minha razão, que é 3, elevado ao número de termos, que é 10, menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser uma potência, olha. 10 vezes 3 elevado a 10 menos 1, que dá 9. O que eu vou ter que fazer aqui nesse caso é resolver 3 elevado a 9. É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9, um total de 9 vezes. Então, olha, esse total de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, vamos calcular aqui também, né? Vamos colocar de cor diferente, olha. Resolver aqui, A10 é igual a 10, que vai multiplicar 3 elevado a 9, vai dar 19.683. É um valor grande? Com certeza, né? Mas aí vamos continuar calculando aqui porque não terminou não. Então, meu A10 é igual a 10 vezes 19.683. É só eu acrescentar um zero ali no final, olha. Vai dar então o valor 196.830. Esse é meu 10º termo dessa sequência. Imagina a gente fazendo 10 termos nesse sentido aí, sempre multiplicando por 3. Se no quinto termo já estava chegando perto do 1000, no 10º termo já está chegando próximo do 200 mil. Então, a gente está triplicando sempre os valores. Então, a PG ela tende realmente a dar valores muito maiores do que no caso da PA. E como que a gente vai fazer isso, então, agora para terminar de resolver? O exercício não quer que a gente pegue, então, o valor de A5, que é 810, e some com o valor de A10 para chegar no valor final. Então, o que a gente vai ter que fazer é justamente isso. Então, vamos pegar aqui, olha, o A5 é 810, mais o A10 é 196.830. Se eu somar, então, esses dois termos, vai dar um total de 197.640. Então, essa é a resposta desse meu exemplo 1 aqui
envolvendo progressão geométrica para vocês. E aí, gente, o que vocês acharam desse exercício? Me manda nos comentários aí, que depois, agora durante a aula não vai dar para eu ver, mas depois da aula eu olho aí direitinho com mais calma, ou me manda lá no WhatsApp, se caso vocês conseguirem entender esse exercício bem. E já aproveitando isso de mandar no WhatsApp também, como a gente está estudando agora progressão aritmética, ou melhor, soma dos termos de progressão aritmética, vocês vão me mandar a palavra-chave de hoje para poder garantir a presença é soma. Me manda a palavra soma lá no WhatsApp para poder garantir a presença de hoje, então, hein? Continuando aqui, então, olha, exemplo 2. O exemplo 2 nós temos o seguinte. Qual é a quantidade de elementos da PG finita 1, 2, 4, sabendo que a soma dos termos dessa PG é 1023? E agora, como que a gente vai fazer isso? Olha, vamos pegar por partes. Eu já destaquei aqui pra gente a fórmula da soma. Essa fórmula da soma está no PET de vocês também. Vamos separar cada um desses termos aqui, só para a gente poder identificar cada um deles. Olha, no caso aqui, nós já conhecemos então o que significa cada um desses termos. SN, assim como na PA, é a soma dos termos dessa PA. O A1 é o primeiro termo, Q nós já vimos ali nesse primeiro exemplo que é a razão, e N é referente ao número de termos. Então, para a gente poder calcular tudo isso daí, eu vou precisar de identificar cada um desses termos para a gente poder descobrir. Nesse caso, o que nós não temos aqui é a quantidade de elementos. Ou seja, é o nosso valor N. Eu não sei quanto tem N, quanto vale N nesse caso. Nós sabemos que a soma desses termos é 1023. Então, se eu somar todos os termos dessa PG, eu sei que eu vou chegar no valor de 1023. O primeiro valor que nós temos é o 1. E a nossa razão? Vamos voltar na nossa sequência aqui, olha. 1, 2, 4. Se eu sei que a PG está sempre multiplicando, vamos pensar o seguinte. De 1 para 2, eu multipliquei por quanto? 1 para 2, 1 vezes 2. Multipliquei por 2. De 2 para 4, eu multipliquei por quanto? Será que eu continuei multiplicando por 2? 2 vezes 2, 4. Ótimo. Então, de 4 para esse outro termo aqui, o próximo termo, eu vou ter que continuar fazendo o quê? Eu vou ter que continuar multiplicando por 2. Então, se eu vou multiplicar por 2 sempre, a nossa razão nesse caso aqui é 2. Ok, tenho a minha razão, tenho o primeiro termo, tenho o meu número de termos. Desculpa, não tenho o meu número de termos, mas tenho a soma desses termos aí. Então, como que eu vou fazer? Eu vou substituir, então, todos esses valores que eu descobri, todos esses 3 valores, na fórmula da soma, onde o próprio valor da soma já é 1023, então eu vou colocar 1023, igual ao primeiro termo, que no caso é 1, que vai multiplicar 1 menos 2, que é a nossa razão, é elevado ao número de termos que eu não conheço, dividido ainda por 1 menos 2, que é a nossa razão. Então, vamos resolver toda essa expressão nossa aqui. Primeiro passo, eu vou pegar 1 e vou multiplicar por todos esses termos que estão aqui dentro do parênteses. E aqui na parte de baixo eu vou resolver essa multiplicação toda. Olha, então a gente vai ter o 1023, eu vou copiar ele, que eu não vou fazer nada com ele por enquanto. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 2n dá menos 2 elevado a n. Eu falei 2n, mas é 2 elevado a n, tá, gente? Dividido por 1 menos 2 dá menos 1. E agora? Vou ter que fazer uma multiplicação cruzada. O que é uma multiplicação cruzada? Os termos que estão na parte de baixo vão multiplicar os termos que estão na parte de cima. Ou os termos que estão na parte de cima multiplicando os termos que estão na parte de baixo. Então, nós temos aqui o valor. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 2n, nós já vimos que dá 2 elevado a n. De novo, eu falei 2n, mas é 2 elevado a n, tá, gente? Igual a 1023 vezes menos 1 dá menos 1023. Beleza. Esse 1, se eu tenho que descobrir o valor do n, né, que está junto desse menos 2, eu vou pegar então esse 1 e passar para o outro lado da igualdade. Se ele está positivo, ele passa negativo. Então, a gente continua aqui com o valor menos 2 elevado a n, igual menos 1023
menos 1. Resolvendo aquele termo ali do outro lado, olha, nós teremos o valor menos 1024. Repare que os dois termos eles estão negativos. Se os dois termos estão negativos, eu posso pegar e multiplicar os meus dois termos por menos 1. Então, nós teremos 2 elevado a n igual a 1024. E agora, como que eu resolvo isso? Bom, antes de ter a pandemia, nós estudamos, vocês lembram que nós estudamos lá em fevereiro, no início de março, nós vimos lá equação exponencial. E é por equação exponencial agora que nós vamos terminar de resolver essa minha questão aqui. Como que eu vou resolver então? Eu vou ter que pegar o valor 1024 e vou ter que fatorar ele em base 2. Lembra como que faz isso? Vamos lá, esse daqui eu vou resolver bem no passo a passo. Olha, 2 elevado a n vai ser igual a 1024. Vou colocar o 1024 aqui no cantinho, ó, e vou fatorar todo o valor 1024. Se eu quero colocar ele em base 2, é mais lógico que eu divida ele por 2. Então, 1024 por 2 dá 512. Vou continuar dividindo por 2 até tentar chegar no 1. Vamos ver se dá certo. 512 dividido por 2 dá 256. 256 por 2 vai dar 128. Vamos continuar aqui que a nossa conta vai ser longa. Ficou torto aqui, mas é uma reta ali, tá, gente? 128 por 2 vai dar 64. 64 por 2 dá 32. 32 por 2 dá 16. 16 por 2 vai dar 8. Essa conta não acaba não, hein? 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegamos no 1, que é o valor que a gente queria. Então, vamos contar a quantidade de 2 que foi aqui. Quantos 2 ao todo que deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. O que que isso significa? Significa que é um número 2 elevado à potência de 10. Então, essa quantidade de números 2 que eu coloquei ali faz referência ao número de vezes que aquele número 2 aparece. Ou seja, eu posso escrever esse número 2 em forma de potência, 2 elevado a 10. Então, vamos colocar ele 2 elevado a 10 aqui. Feito isso, bases iguais. A principal propriedade da equação exponencial é quando nós temos bases iguais, eu corto as bases e igualo os meus expoentes. Meu n, então, vai ser igual a 10. Ou seja, a quantidade de termos, nesse caso, para a gente ter uma soma dessa PG aqui, tá, gente? Para a gente ter uma soma, então, dessa PG, eu preciso de 10 termos para somar eles e dar um total de 1023 elementos. Assim, a gente termina aqui a nossa semana 2 do PET 4, tá, gente? No mais, então, bons estudos. Não esquece de me enviar a palavra-chave. E até semana que vem, gente. Até a próxima. Tchau!